Ontem foi ao ar uma entrevista que o Robinho deu para a TV Record, falando sobre o caso em que ele foi condenado por estupro na Itália, e ele disse que ele está sendo vítima de racismo, disse ele numa entrevista dada ontem, na TV Record, Alicia. Pois é, Tirone, essa situação do Robinho parece bastante conveniente, né? Quando ele fala sobre racismo, eu realmente, se fosse um jogador italiano branco na mesma situação, ele teria sido tratado de forma igual ao Robinho? Não sei, tenho minhas dúvidas. Né? É possível que haja um viés racista na justiça italiana, como existe em todos os países, como existe no nosso país, que a gente sabe, em que, né, a vasta maioria da população carcerária do Brasil é negra. Então, existe sim racismo no sistema judiciário, não tenho dúvida. Daí a você dizer que o Robinho, pelo fato de ser negro, é inocente, é um caminho muito longo, né? Existe um espaço, um abismo entre essas duas afirmações, até pelo fato de que um dos acusados, né, um dos condenados junto com o Robinho, que é o Falco, é um cara branco. Né? E até o que o Robinho fez até o momento foi questionar um processo que teve primeira instância, segunda instância, última instância. A defesa dele teve vastas oportunidades de apresentar provas da sua inocência, e isso não aconteceu. E não aconteceu de novo agora. Ele diz que tem provas, mas não mostra. Né? O que ele traz a público inclusive contradiz áudios, coisas gravadas, né? Para quem ainda não ouviu o podcast do UOL, por favor, faça isso hoje. Né? Os áudios são muito claros. Ele diz, ela estava embriagada. Aí ele vai na Record ontem e diz, não, como é que ela estava embriagada? Se ela lembra que eu estava lá, né? E lembra de alguns detalhes. Então, ele está tentando desdizer coisas que ele mesmo falou e foi gravado falando. Então, o Robinho precisa parar de brigar com a realidade e lembrar que ele foi condenado em última instância. Ele não está num processo de julgamento, ele já foi condenado. Então, se havia provas, que essas provas tivessem sido mostradas. Não foram.